Boa noite, pessoal. Hoje vamos falar sobre gestão no futebol. Nosso convidado é o Léo Soares, que é gestor. Nós estamos ao vivo aqui, só esperar o Léo entrar. E aí a gente começa. Só esperar o Léo Soares entrar aqui na nossa live pra gente falar sobre gestão de futebol e aí já começaremos. Nossa live tem duração de 45 minutos, como já de costume. Dá tempo pra gente conversar bastante. Guardando o nosso convidado. Qualquer momento que vocês tiverem perguntas, fiquem à vontade. Luzimar, assinando aí. Boa noite. Inclusive, a gente fez uma entrevista bem legal com o Luzimar Santos sobre jogos universitários. Ficou muito legal, tá lá no nosso site. Quem quiser dar uma conferida. Assim que o Léo Soares entrar aqui, eu chamo ele. Luzimar parabenizando pela matéria. Muito obrigada. Nesse momento, falar de esporte exige uma sensibilidade um pouco maior, né? Como falar de qualquer coisa, na verdade. Gente, estou nas mãos do Léo. Assim que ele entrar, a gente começa. Ah, o Léo entrou aqui, vou convidá-lo. Boa noite. Boa noite, Léo. Tudo bom? Oi, boa noite, tudo bem? E você? Tudo certo também. E aí, pronto pra gente Ah, bater um papo? pronto para bater um papo. Boa noite a todos que estão aí junto com a gente. Quero agradecer pelo convite e dizer que é uma grande satisfação estar aqui. E antes de mais nada, eu quero pedir um pouquinho. Tá me ouvindo bem? Ouvindo bem. Ah, ótimo. Antes de mais nada, eu quero pedir um pouquinho de paciência, porque eu estou aqui na roça. E aqui nós estamos aqui na divisa do Tocantins com a ilha do com Mato Grosso, ilha do Bananal. E nós estamos na roça mesmo. Então a nossa internet ela é um pouco mais lenta. E se vocês ouvirem aí vaca berrar, cachorro latir, gato miar, galo cantar, é porque nós estamos realmente no rural, tá? Não, sem Aí problemas. vocês nos perdoem Imagina, pelo Léo. cenário. Eu só queria agradecer a você por ter aceitado o nosso convite também, tá bom? Obrigada Que por isso, falar com a gente. que Teremos. isso. A live vai até às 7h45. Temos um roteirinho aqui, mas se o pessoal quiser perguntar a qualquer momento, pode perguntar, que aí a gente para Bacana, aqui, conversa. É para conversarmos mesmo, né? bacana, Aí, ótimo. para a gente começar, você se apresentasse ao pessoal, explicasse quem é você e aí a gente começa.
Claro. Não, é assim, Léo, uma pessoa muito simples, né? As minhas áreas de formações são diversificadas, né? Eu sou de formação técnica contador, tenho uma pós-graduação em RH e perito judicial nas esferas federais, estaduais e gestor de futebol, que é o que eu realmente sou apaixonado. Então, a gente busca muitas informações, quer estar sempre a par de tudo que está acontecendo ao meio do futebol brasileiro, mundial, estadual, e às vezes até o municipal mesmo, quando tem alguma coisa, futebol amador, feminino. É mais ou menos isso que é o Léo. É um buscador de informações. Ah, legal demais. Pois é, então já falei pro pessoal, a gente vai falar sobre gestão de futebol, você é um gestor, né? Sim. É, queria que você explicasse, então, para o pessoal, qual que é o papel de um gestor e queria que você explicasse também a diferença de um diretor de futebol. Eu acho que as pessoas confundem muito. Sim, muito, é verdade. Bom, um gestor de futebol hoje, ele tem a função dele, ela é uma função bem ampla, né? Ela busca todos os departamentos, na verdade, de um clube de futebol, né? Tanto faz ele ser amador como profissional, ser um clube formador, um clube de série C, B e A. Então, o gestor, ele realmente gere todos os departamentos, setores de um clube de futebol. Ele não está ligado só ao futebol em si. Ele está ligado a todo o processo, à infraestrutura do clube, né? Aos departamentos, ele tem que entender dos departamentos, do departamento de marketing, departamento de endomarketing que está incluso, o patrimônio, né? O financeiro, o RH que vai falar com pessoas, né? Até o esporte que está acabando de chegar aí, é uma coisa uma tendência muito grande dentro dos clubes de futebol, principalmente na Série A, mas que vai tá chegando para todos os clubes, assim como o futebol feminino também, entendeu? Então, do modo grosso, é o papel do gestor de futebol nos clubes, independente da série. Já o diretor de futebol, ele está ligado mais a realmente o que já está falando lá, né? Ao futebol. Né? O negócio dele é contratar, é exigir contratação, exigir que o clube chegue ao ápice, né? É dispensar, troca jogador, é o assédio dele com outros clubes para tirar ou mandar um jogador para lá, né? Jogador de menor potencialidade, aquela reviravolta com os empresários, né? Que a gente chama de os intermediários, né? Então, essa é a diferença entre um diretor de futebol, que ele está ligado único e exclusivamente ao futebol, ele quer o rendimento dos jogadores, ele quer resultado, e o gestor que tem que gerir toda a infraestrutura do clube, no modo geral. Tem umas pessoas interagindo aqui com a gente, Léo, antes de ir para Sim? a próxima. A gestão em futebol, que é da Aline, né? Aline Alves, que entende muito desse assunto de gestão também, dando Sim. parabéns aqui. Obrigada, Obrigado. Aline, pela participação. O José Luiz falando, tamo junto, meu amigo, mandando um abraço para você. E o Axel falando, Axel ou Axel, me perdoe se eu pronunciei errado, falando que Axel. é muito É bom. Axel. Axel, e o Antônio também É. agora falou então, que você é um grande parceiro. Pois é, Léo, quando se fala em gestão de futebol, um questionamento é que o time, por exemplo, o time precisa de uma receita grande para conseguir fazer uma boa gestão, ou é possível clubes com receitas menores terem uma boa gestão? Como que funciona? Sim. Primeiro eu quero agradecer o pessoal que está nos acompanhando, né? Axel é suspeito para falar que é meu fã, Muito porque é fã. meu filho. Então ele é suspeito. Agora, Zé Luiz, André, Antônio são amigos queridos lá dos Amigos Futebol Clube. A gente também acaba gerindo alguma coisa lá. É um clube que já funciona aí há 22 anos que a gente joga futebol junto. Então são pessoas maravilhosas. Tem o Ricardo, o Gustavo também, que está lá conosco. E toda a galera dos Amigos Futebol Clube, mandar um abraço muito forte, agradecer a eles pela audiência, tá? Agora entrou o Diego também aí, grande abraço também, Diogo. Bom, a questão da finanças dentro do clube, ela é uma questão bem relativa,
né? Eu costumo dizer que essa receita alta, receita baixa, não depende só de uma boa gestão para a receita existir ou não, ou se o clube tem uma grande receita ou uma pequena receita, se ele vai ser bem gerido ou não. Isso é relativo, né? Um clube de uma categoria, dependendo da categoria dele, do campeonato que ele está disputando, da série que ele está, né? E de uma boa competência, de um gestor fazer uma gestão bem competente, então essa é fundamental. A gestão da pessoa, do gestor, né, gestor do futebol. Ele tem que entender da gestão, ele tem que fazer uma gestão competente, uma gestão hábil, uma gestão muito boa. Então, aí agrega-se a área de finanças, a área financeira vai contribuir, vai, mas depende muito do campeonato que ele está competindo, depende muito da série que ele está, às vezes está lá na série D do Campeonato Brasileiro, então se o gestor tiver um entendimento bem da infraestrutura do clube, de aquilo que o clube quer buscar, às vezes o financeiro não é tão necessário. Uhum. Dá pra, só para a gente entender um pouco assim na prática, você citar um time que teve uma gestão ou tem muito boa e um time que tem uma gestão que completamente errada. Não sei se seria esse o termo. Olha, agora não sei precisar se foi o ano passado ou se foi 2018. Nós tivemos um exemplo muito grande que foi o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense saiu, podemos dizer, da água para o vinho. O Atlético Paranaense é um clube que hoje é um exemplo de clube dentro do futebol brasileiro. A infraestrutura do Atlético Paranaense, quem tiver a oportunidade de conhecer em Curitiba, é excelente. É um clube formador, né? E é um clube onde saiu praticamente do zero, quase que não se ouvia falar no Atlético Paranaense, e hoje ele disputa o campeonato de igual para igual. Olha os campeonatos que eles ganharam o ano passado, né? Então hoje eles são modelos de infraestrutura e também de conquista de campeonatos, como foi dito. E má gestão, eu costumo... Oi? Fortaleza também seria um time de boa gestão, como exemplo? Fortaleza, exatamente. Fortaleza, um time de ótima gestão. Flamengo, né? Corinthians, Palmeiras, Internacional. Então tem diversos times que eu citei. Eu especifiquei o Atlético Paranaense porque foi um time que não era tão organizado igual está hoje. Então foi uma gestão excelente lá. Os gestores lá foram realmente excelentes, né? E já de má gestão... Um exemplo, Léo. O ruim eu te falo um já. Cruzeiro é um exemplo ruim, né? Cruzeiro é o primeiro da lista. Normalmente, quando se fala em má gestão, o primeiro que vem é o Cruzeiro. Porque o Cruzeiro é um time muito conhecido, né, de campeonatos aí que ganhou e muito. E no ano passado deu no que deu, né? Caiu para a Série A. Então, tem o Vitória também, Chapecoense, que foi ao auge, ao ápice naquela época infelizmente, né, do infeliz acidente, e hoje o Chapecoense caiu muito, né? Ceará também no ano, se não me engano, 2019, teve um processo de decadência, mas é a questão, né? Clube de futebol e gestão. Vamos fazer uma gestão competente. Tem até o André aqui falando, gestão ruim, o meu Vasco. O Vasco é sempre lembrado exatamente por isso, né? Por ser um time que deixou a política interna atrapalhar o clube. Gestão, né? Exatamente, gestão. Falta de gestão, né? O André é um grande amigo também, um abraço para o André. Zé Luiz também é vascaíno. Um grande abraço para vocês aí, gente. São jogadores, atletas lá do Amigo Futebol Clube também. Então, mandar um abraço também para o doutor Paulo Henrique Pinheiro, dando boa noite para a gente, falando grande, Léo Soares, Dani Nota 10, e nos parabenizando. Obrigada, doutor Paulo. Pois é, Léo, a gente já falou aqui de exemplos de times com má gestão e a gente sabe o quanto uma gestão ruim pode afundar um clube. Vou dar o exemplo aqui do meu time, que é o Cruzeiro, que é um time que veio ganhando muita coisa e de repente caiu literalmente. Sim, Aí eu queria que você explicasse, então, você como um gestor de futebol, você falasse qual que é a sua dica, assim, como ser um bom gestor? Porque é fácil também a gente estar de fora e apenas criticar o que rola nos bastidores de um time, né?
Verdade, você falou verdade. Um abraço pro Dr. Paulo Henrique aí, que eu sou fã dele de carteirinha. Dr. Paulo Henrique é um excelente profissional na área jurídica desportiva, assim como o Dr. Maurílio também, que me tornei um fã, e todos os outros. A Aline, desculpa, esqueci de falar da Aline. A Aline foi minha professora, gente boa demais e muito competente também. Um abraço a todos. Bom, Daniela, é igual você falou, a gente apontar, né, acusar e culpar alguém por um determinado fato, por um determinado problema, assunto, é muito simples, é muito fácil. Basta apontar o dedo e ele está errado, ponto, né? Mas o que a gente pode fazer ou mostrar para melhorar aquilo, né? Primeiro, é muito importante o gestor gostar de futebol. Isso é fundamental, né? As dicas, a primeira dica é gostem de futebol mesmo, igual eu gosto. Eu não gosto, eu sou apaixonado pelo futebol, né? Futebol regional, futebol brasileiro, futebol sul-americano, futebol europeu, mundial e tudo mais. Então, o primeiro passo você tem que gostar. Mas o gostar não é tudo, né? A gente tem aquele hábito de falar que querer não é poder. Então, às vezes você gosta, mas não tem condições e, às vezes, capacidade técnica de desenvolver um bom trabalho, né? Sim. Aí você tem que se capacitar, né? Buscar conhecimento, buscar informações daquilo para você poder ter a oportunidade de desenvolver. Como, por exemplo, como que você vai se capacitar? Nós temos o IGOD aqui, né? Nós estamos fazendo essa transmissão, que capacita. Eu fui capacitado pelo IGOD, né? E é um excelente curso, diga-se de passagem, quem está nos acompanhando aí, quem quiser entender como funciona uma gestão de futebol, procura o IGOD. O IGOD é excelente. Eu fui por lá e me abriu, assim, não é nada daquilo que a gente pensa futebol, né? Não é só resultado, não é só jogar futebol, não é só o clube, os dois clubes dentro de um campo. Não é só isso, é amplo demais. Né? Como que E tem que funcionou, Léo, conhecer a assim, o seu estrutura. curso? Porque sem querer atrapalhar essa resposta, mas como que foi assim, o curso no IGOD, a didática, assim, como que você aprendeu sobre gestão? Olha, os professores são professores que estão dentro dos clubes, a maioria deles, né? Em sua maioria. Os que não estão dentro dos clubes, eles fazem assessoria para os clubes, ou seja, estão vivendo no dia a dia todas as situações. Situações jurídicas, situações de infraestrutura, situações de departamento realmente de futebol. Então eles são didáticos, eles entendem do que falam com amor. A gente, quando a gente gosta de uma coisa, a gente fala porque ama aquilo. Então a gente fala com mais precisão, né, com mais competência. Então são excelentes professores, indico. A gente acha que vai aprender uma coisa de uma forma e chega lá, é tudo assim, flui, as coisas fluem. É excelente, indico para todos que estão aí nos acompanhando. Foi muito bom o curso foi excelente. Bom, como eu estava dizendo, né, procurar se capacitar, conhecer a cultura e a estrutura do clube. Isso é fundamental, é bom também. Você precisa entender qual que é a cultura do clube, o que o clube precisa para você poder viver aquela situação e começar a desempenhar alguma coisa para melhorar dentro de um clube. Né? Saber qual é o objetivo dos seus dirigentes, né? dos presidentes, que os jogadores, o que passa pela cabeça dos jogadores, você tem que viver junto com eles, conversar, lidar, sugerir e ouvir, né? Estar a par de tudo com relação a federações, confederações, em alguns casos ligas, né? CBF, até mesmo a FIFA, né? Estar a par de qual é o objetivo de cada entidade dessa, né? O que aquela entidade propôs, né? Como que eu vou me adaptar àquele novo cenário agora, né, que está acontecendo todo esse processo aí de doença, né? Então, isso é o caminho para poder chegar a uma determinada competição com eficiência. Então, boa noite aqui para o doutor Maurílio Teixeira, que entrou na nossa live também, que é presidente do IGOD. Léo, a gente falando aqui sobre gestão, por que é que você quis fazer um curso de gestor de futebol? Você tem o plano de realmente trabalhar com isso? Qual que é, assim, Sim, sua meta? sim. Olha, Daniela, é assim, eu já sou apaixonado de futebol desde menininho, né? Desde aqueles menininhos que andava de cueca no meio da rua, chutando bola, né? Desde essa época que a gente, acho que menino tem esse sonho, né? De virar um jogador de futebol, de
seguir dentro do futebol. Hoje a idade não permite mais. Então, a gente não cheguei a ser jogador de futebol, então a idade não permite mais que isso aconteça. Mas eu sempre gostei de me informar, de estar a par de algumas coisas. E futebol é minha paixão, entendeu? Então, assim, eu busquei para me entender melhor e atuar. Hoje, a tendência do futebol feminino, ela não é mais nenhuma tendência. Eu estou até falando errado, falando bobagem. Hoje é uma realidade o futebol feminino dentro dos clubes, né? Virou lei para a Série A, daqui a pouco vem também para a Série B, Série C, D, e assim vai disseminar em todas as séries, e daqui a pouco todos os clubes estão com inserido futebol feminino, que foi uma ação maravilhosa, né? Aí das FIFA, CBFs e etc. Então, assim, eu quero atuar tanto no futebol feminino como na formação de jogadores. Esse foi meu maior objetivo de fazer o curso de gestão. Ah, legal você tocar nesse assunto. Então, o gestor também pode ter esse papel de formar atletas. Como que funciona? O clube onde ele está inserido, né, onde ele está trabalhando, atuando, se for um clube formador, né, também tem a função de entender o processo, né, porque no organograma de um clube está lá o presidente, gestor de futebol, os diretores, né, respectivos das suas áreas lá de finanças, jurídica, RH, que é importante, e aí também o setor feminino, né, de futebol. E o gestor tem que estar a par para poder acertar melhor suas decisões, né? Sua tomada de decisão. Então, o futebol feminino veio e estava excelente até então, né? E ficou. É uma coisa que, graças a Deus, conseguiram regulamentar, né? Temos participação aqui, Léo. O José Luiz, primeiro ele disse que você é um exemplo de gestor, que na faculdade você dava aula. E ele perguntando também, experiência em RH conta muito nesse meio? Zé Luiz é um grande amigo e dava aula é bondade dele. Mas assim, olha só, todos os setores dentro de um clube, eles são necessários, são importantes, né? Setor jurídico, principalmente, né, que é o que mais traz, no meu ponto de vista, o que mais traz trabalho, vamos dizer assim, né, para o clube, o financeiro, para a contratação, para a infraestrutura do clube, setor de fisiologia, para saber se o jogador, como que ele está, se ele pode, se ele não pode, se ele está apto, se ele tem que fazer alguma coisa, e o de contabilidade, todos os setores em si. E o setor de recursos humanos também. O setor de recursos humanos precisa ter ele não existe uma coisa formal, mas ele precisa ter uma meta dentro do clube para pagar salários, por exemplo, né? Tem uma meta salarial, né? O meu clube não pode contratar um jogador de futebol para pagar R$ 100.000 por mês. Meu clube só pode contratar até 50. Agora, o valor específico, não. Aí é uma negociação, mas ele vai ter que ter uma tabela. Isso vem de onde? Do RH, né? Junto com os demais diretores. É importante, sim. E o fato de você Abraço ser aí para Cláudia. Acho que Oi? toda experiência conta, né? E o fato de você ser contador também auxilia bastante nisso. Ajuda um pouco, né? Ajuda um pouco, a gente sempre puxa a sardinha pro lado da gente um pouquinho, né? Então ajuda um pouco todo esse processo. Mas é importante, assim como todos os outros setores, né? Tem todas as suas importâncias dentro do clube, porque a roda tem que girar todas iguais. Sim. Experiência é experiência, né? Temos uma pergunta aqui do Antônio Silva. Ele perguntando, Léo, você acha que o futebol goiano tem uma boa gestão nos seus clubes? Excelente pergunta. Sim, excelente pergunta. Um abraço para o Antônio. Muito boa pergunta. Olha só, os clubes goianos, existe dentro de clubes, está mudando muito isso, mas existia a figura da política dentro de um clube, né? E isso com a implantação de uma gestão profissional, né, com a implantação até da própria concorrência, ter que fazer algumas mudanças para virar uma coisa profissional. Tem alguns clubes, sim, dentro do estado de Goiás, que tem uma gestão enxuta, uma gestão organizada, uma gestão boa. E assim como tem também alguns clubes que a gestão ainda não chegou, né? Ainda deixa a desejar, vamos dizer dessa forma, para ser mais sensato.
Mas o Goiás já mudou muito, já melhorou muito. Como? Já trabalhamos com nomes, Léo. Você já viu que eu sou meio prevenido com relação a nomes. Não, nós temos aí o Atlético Goianiense, por exemplo. Para mim é um exemplo de clube, eu sou suspeito de falar, porque eu gosto do Atlético, conheço o clube lá dentro, a Aline está aí, pode confirmar isso. Então, assim, o Atlético é um clube de uma gestão excelente. Excelente. A Adson Batista, para mim, é um dos melhores gestores do Brasil. Adson Batista. Então, assim como tem todos os outros, tem alguns clubes também que não tem uma gestão tão boa assim, né, dentro do estado de Goiás. Então, mas é um crescimento, né? É uma coisa evolutiva. Então, todos vão chegar lá. O Léo não tá querendo se comprometer. Melhor não, né? Tô brincando, não, tô brincando. Não, mas tem meu amigo Diogo, que é diretor de marketing lá do Grêmio Anápolis, também, né? Que é excelente a gestão lá do Grêmio Anápolis, também é muito boa. E tem outros clubes pequenos, né? Como eu citei o Grêmio Anápolis, que é um clube pequeno, tem uma gestão boa. E estão aí atuando bem. Pois é, Léo, você falou do Grêmio Anápolis agora, eu lembrei do campeonato goiano. Acho que um clube que surpreendeu todo mundo, e aí você pode falar um pouco melhor, foi o Jaraguá. O campeonato goiano tá aí, né? Vai, não vai, a gente não sabe o que vai rolar, mas ficou todo mundo assim, uau, o Jaraguá chegou metendo o pé na porta. Foi por ter uma boa gestão? Eu não tenho dúvida nenhuma. Não tenho dúvida nenhuma disso. Claro que foi uma boa gestão. O Jaraguá é um clube pequeno, né? É um clube que ninguém nem ouvia falar até ontem, né? E de repente chegou no Campeonato Goiano, papando todo mundo popularmente falando, né? Ganhando as partidas, jogando jogadores lá, eu imagino, isso é coisa minha, desculpe doutor Paulo e doutor Maurício se eu estiver falando bobagem, mas eu imagino que os jogadores lá não tem jogador com salários, grandes salários, são salários bem de médio para baixo, e são jogadores que quando entram em campo, dão o sangue. Ou seja, isso é uma boa gestão, inclusive, Zé Luiz, gestão de pessoas. Faz isso, motiva, né? Os coaches que são contratados por lá, provavelmente, estão pilhando os jogadores. Então, isso é uma excelente gestão. Jaraguá é um exemplo regional de gestão perfeita. O Flávio Augusto complementou aqui, fez um comentário falando sobre, e também um grande profissional, o treinador Lucas Oliveira, que fez um bom trabalho. Exatamente. Léo, temos uma pergunta aqui do Aneildo. Ele perguntando, dentre os clubes brasileiros que estão em decadência, quais as causas fundamentais que levaram ao insucesso? Porque parece que nenhum time está livre de estar bem de repente ficar mal, né? Ter uma má gestão. Pois igual a gente acabou de falar aí de boa gestão, né, de grandes clubes aí, que a gente citou aí o Atlético Paranaense e Cruzeiro, que caiu de repente, o problema maior é a má gestão. Às vezes, existe a figura da política dentro de um clube que não esqueceram da profissionalização ou não implantaram ainda uma profissionalização dentro do clube, e aí eles vivem a política. Não, coloca esse porque o empresário pagou mais, etc. E aí o jogador não joga o que realmente se propôs a fazer, e o clube vai só descendo, vai só caindo. Então é uma má gestão mesmo. A Neildo está dizendo que é meu ídolo, que eu sou ídolo dele, mas também é suspeito, viu? Porque é meu irmão. E o doutor Paulo Henrique Pinheiro falando que você não falou bobagem, falando que você é fera. E o doutor Maurílio Teixeira também falando que você é muito dedicado e sempre comprometido com a causa. E, Léo, ainda sobre essa questão, o que a gente percebe é que, geralmente, times que têm uma má gestão, que misturam muita política, enfim, é por interesses próprios. São pessoas que estão no clube, mas não pensam no clube. Tipo, a pessoa tá lá, mas não tá pensando no clube em si, mas nos próprios interesses. Até que ponto isso Exatamente. influencia e como isso é negativo para o time, assim? Olha, isso depende muito da posição do interessado, vamos dizer assim, dentro do clube. Às vezes, o cara ele é um político e é presidente do clube.
Aí ele vai puxar, ele vai fazer com que atenda-se interesses de uma meia dúzia, né? Então, se ele for um técnico de futebol, por exemplo, ele vai influenciar também o clube de uma forma negativa, porque o técnico de futebol, ele está lá com o mediador do jogador, e de repente, não sei, lá pelos bastidores tem uma conversa informal, aonde X para lá e X para cá, ele vai querer pôr aquele jogador para jogar, jogador que não produz tanto, às vezes tem até outros que produzem muito mais dentro de campo, ele vai querer colocar aquele. Então, isso faz com que a decadência do clube se dissemine, né, de uma forma geral. É mais ou menos esse o caminho. Agora, acho que talvez a gente já tenha falado isso de maneira misturada, mas agora para a gente listar, Léo, sei lá, os três principais erros de um gestor de um gestor de futebol, assim. Qual que você colocaria ele no topo sendo o principal erro de um gestor? Aquilo que não pode ser cometido num time. Olha, eu vou te responder essa pergunta para os demais com uma única palavra: avaliação. Avaliação de desempenho. O gestor, ele tem que buscar fazer uma avaliação concreta, uma avaliação exata, uma avaliação simultânea de tudo aquilo que ele está gerindo ali dentro. Então, a avaliação de desempenho ela é uma avaliação fundamental. Abrir a boca e falar que está tudo perfeito é muito simples. Está tudo perfeito é outra história, né? Então é isso. Às vezes ele não está preparado para aquilo, não é sincero nas suas decisões e nas suas ações, e aí faz com que o clube não chegue a lugar nenhum, né? Só fecha as portas, igual temos aí clube goiano que já foram os clubes do estado de Goiás e hoje em dia não só se ouve falar que não tem o campeonato goiano, ele ainda está lá embaixo. Né? O Goiânia é um Então é grande isso. exemplo disso, né? Você falou, né? O Goiânia. Pode falar, Léo, tem medo de ser feliz. Então, é um trabalho multidisciplinar, no caso, né? É o gestor trabalhando Multidisciplinar. com o analista, que trabalha com o técnico, com o diretor, tudo junto. Tudo junto, exatamente. Tem que ser o desempenho, quando eu falo avaliação de desempenho, tem que ser um trabalho conjunto. Tem que ser um trabalho que parta lá do presidente do clube, passe pelo gestor e vá para todos os diretores de futebol, diretores do modo geral, preparador físico, técnico, todos de modo geral, para poder todos trabalharem alinhado, né? De uma forma bem concreta, bem alinhada, bem reta. O Elton Juliano dando parabéns para você, Léo. Só para explicar para as pessoas que entraram depois, a nossa live vai até às 7h45. Temos aí um pouco mais de 10 minutos. Quem tiver pergunta, pode perguntar, que o Léo está a postos para respondê-los, né, Léo? Claro. E agora, continuando sobre o assunto, como que é o dia a dia de um gestor de futebol? Como que é a rotina dentro do clube? Quais são os problemas que ele tem que resolver? Olha, o gestor de futebol, além dele ter que estar a par de todos os processos e departamentos, setores dentro de um clube de futebol, ele trabalha em cima de relatórios. Claro que ele tem que ter a gestão de pessoas dele, mas ele trabalha em cima de relatórios. Ele chega no departamento financeiro e quer o relatório para poder entender o que ele pode fazer, tanto na infraestrutura do clube, como contratação de jogadores, né, como essas viagens. Né, ele tem que entender o que ele tem de dinheiro e poder saber o que ele vai movimentar. Isso depende muito da estrutura do clube, de cada clube, né? Tem clubes que têm uma estrutura excelente. Goiânia mesmo, né? Temos o Atlético, Goiás, o próprio Vila Nova, que tem estruturas excelentes de clube, né? E o gestor tem que estar a par disso, ele tem que estar a par do departamento, como eu já falei, contábil, ele tem que estar a par de todo o departamento jurídico, financeiro já disse, marketing, endomarketing, patrimônio. Então ele trabalha em cima de relatório. Ele não vai poder conviver dioturnamente lá dentro de cada departamento, mas ele tem uma pessoa responsável lá dentro, né? Um diretor, um gestor também dessa área específica, para que auxilie, ajude ele a desenvolver o trabalho dele dentro do clube de futebol. Ele não precisa estar lá dentro 8 horas por dia, 12 horas por dia, mas ele precisa estar com relatórios, com entender todo o processo para ele poder tomar
a sua decisão junto com o presidente ou quem for necessário. Precisa acompanhar o time, né? Não é apenas dizer Acompanhar o time. sou, faço parte, mas não tá lá. Falta, igual eu falei, né? Ele precisa ser sincero, né? Não é dizer que está tudo perfeito e não está tudo perfeito. Tem que ser sincero, transparente, correto, né? Íntegro. Isso tudo faz parte de um bom gestor. O Evandro mandando um grande abraço para você, Léo, falando que recomenda Ah, porque é de qualidade. Nós eu vou. falamos disso. Desculpa, pode falar. Não, o Evandro, um grande abraço para ele também, é um gestor de futebol também, um grande amigo. Nós fazemos parte da JUGS, junto lá também, a gente de vez em quando tem que dar eu sou só secretário, ele que é os jogadores lá dos probleminhas que acontecem nos jogos universitários, gente boa demais, assim como a doutora Juliane também, e outras mais, Ariete, tem outras mais. A gente falou disso no começo da live, Léo, e depois entraram outras pessoas. Então, suponhamos Sim. que entrou pessoas aqui que queiram ser gestores de futebol também. Queria que você repetisse e falasse para eles qual que é o caminho que a pessoa que quer ser um gestor tem que seguir. Olha, igual você falou, né? A gente já falou sobre isso, mas é um assunto importante. Quem quer ser gestor de futebol? Primeiro tem que gostar. Eu já disse isso e estou repetindo, né? Tem que gostar de futebol. E esse é o primeiro passo, porque quando a gente faz uma coisa com amor, né? Tudo sai mais perfeito, vamos dizer, usar esse termo, né? E gestor, gestora que seja, né? E procurar entender um pouquinho de cada coisa. Como que você consegue entender um pouquinho de cada coisa? Você tem que procurar capacitação, né? E, repito, tem cursos específicos para gestor de futebol, né? Onde em Goiânia tem o curso do IGOD, que eu até convido todos que estão aqui para se associarem ao IGOD. O IGOD é um caminho excelente para quem quer entender e estar a par de todas as situações de futebol, não só goiano, como brasileiro e mundial. Tá? Então, procurar o IGOD. O IGOD tem o curso de gestor de futebol, que é muito bem dirigido pelo Dr. Paulo Henrique, pelo Dr. Maurílio, e os professores são professores de excelente qualidade, né? Procurar e, assim que abre a vaga, depois que você passa a ser sócio, vocês ficam sabendo de todas as informações, de quando há o curso, quando é gerido. Tudo sim, é muito bom. Eu fiz e mudei a minha concepção com relação a futebol e sugiro a todos que procurem sim e façam. Quem tiver interesse é só mandar um direct que vai ter resposta na hora. A Temos Daniela três está aí para perguntas. ajudar. Estou aqui para ajudar. Temos três perguntas agora, Léo. Dá para responder Sim, aqui? Vai terminar às claro. 7h45, tranquilo. O Matheus Alves perguntando quem são os principais profissionais na área de gestão esportiva no Brasil. Assim, as referências. Você falar em gestor, você citar essas pessoas. Olha, no Brasil, Tite, né? Tite, apesar de que ele é um coach, mas é um gestor excelente, né? Tite é um ótimo gestor. Mas, assim, não sei, ele perguntou no Brasil, né? Então eu posso pegar um estrangeiro. Acabou de ganhar tudo quando foi título aí do Flamengo, que é o Jorge Jesus. Mas ele não é brasileiro, mas ele está no Brasil, por isso que eu estou citando o nome dele. E aqui no estado de Goiás, aí no estado de Goiás, para ficar mais claro, eu já falei e vou repito. Eu acho o Adson Batista, um excelente gestor de futebol, apesar de ser presidente do clube, mas ele também ele também exerce essa função lá. Eu acho ele excelente, né? Se alguém quiser conhecer a estrutura do Atlético, procure a Aline no direct aí, que vocês vão entender o que eu estou dizendo. Então, esses três, para mim, são exemplos. São os principais. Temos o José Luiz também aqui falando, Léo, pode falar um pouco do esporte em conjunto com a ação solidária? Ajuda a comunidade. Sim, sim. A seguinte, eu, particularmente, faço parte de uma coordenação, aí eu tô de licença, mas eu faço parte de uma coordenação de um clube de amigos de futebol que jogam há mais de 22 anos. São amigos futebol clube. Lá, pai joga com filho, lá, se duvidar daqui mais um pouquinho, tem neto jogando com avô. Lá nós temos um senhor que joga conosco, que é o Tiãozinho,
Ele tem 72 anos, joga bola com a gente, faz gol e dá canetinha em gente. Lá nós temos uma menina que joga conosco de 15 anos de idade, 16 acho. Então assim, lá tem diversidade. Lá a gente faz uma gestão de futebol onde a regra principal é respeite o seu colega, respeite. E aí, com o passar do tempo, são Vale pra 22 vida, anos, né? ah, Vale pra vida também. para a vida, exato. Porque dentro do campo, normalmente a pessoa, você quer conhecer uma pessoa, ó, veja ela jogando futebol, né? Vou falar muito isso. Então, assim, lá, aí, com o passar do tempo, a gente acabou entrando nessa área social, né? A gente começou a fazer filantropia. Então, de tempos em tempos, até já fui ajudado aí pelo Dr. Paulo em algumas ocasiões. De tempos em tempos, a gente promove alguma coisa. Vamos arrecadar, vamos fazer um torneio aqui e vamos arrecadar leite. Arrecada e doa para uma instituição. Arrecadar brinquedo na época do Dia das Crianças. Arrecada e doa para uma instituição. E assim sucessivamente. Então, isso é importante. Por quê? Para inserção de de uma possível criança, adolescente está entrando para uma linha errada, linha de crime, linha de marginalização, né? Não ir. A gente faz uma ação dessa, leva sei lá, um brinquedo para uma criança ou doa para alguém, traz ele para dentro para um dia de campeonato, ele anima, ele quer jogar uma bola, então já muda a história dele e muito, né? Até vou citar nomes aqui de que já aconteceu, né? O caso do Michael. O Michael está cansado de falar na televisão que usou droga, né? Olha, hoje ele está, não sei se foi uma ação social, mas hoje ele é o que é, né? Indiscutível. Então nós tentamos ajudar as pessoas dessa forma. Eu acho que é válido e que todos os clubes amadores, assim também como os clubes profissionais, deveriam atentar um pouco para ações sociais, de modo geral. Léo, a gente tem que já encaminhar para o nosso fim, mas rapidinho, só para não deixar o Elton Juliano sem resposta, bem rapidinho, ele falando qual a importância e o impacto do gestor nas categorias de base. Aí a gente finaliza. Sim. Abraço pro Elton aí. Valeu, Elton. Eu sou seu fã também. Olha, o gestor, ele olha o clube, ele quer que o clube ande alinhado de uma forma geral. Então, as categorias de base, assim como o futebol feminino, categoria de base, hoje são poucos clubes que são clubes formadores. Categoria de base são os clubes que formam, né, os profissionais. Então, no Brasil, eu não sei, não tenho ideia de quantos clubes são formadores. Eu sei que o Atlético Paranaense Goiás né? Mas o gestor é mais um setor, um departamento que o gestor precisa estar atento para poder dar andamento, porque uma promessa que vem da categoria de base pode render milhões. Volto a citar o exemplo do Michael. Michael ganhava, se eu não me engano, 1.000 e poucos reais no Goianésia, né? Foi para o Goiás e queiram saber quanto que ele ganha hoje no Flamengo, né? Então é exemplo. Então, para estruturar melhor o time financeiramente, a atenção para uma categoria de base é importantíssimo. Léo, obrigada. Eu que agradeço. Agradeço o pessoal que estão aí nos acompanhando. Muito bom. Obrigada a todo mundo que nos acompanhou também. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, Léo. Toda quinta-feira, às 7 horas da noite, nós temos a nossa live. Então, até a próxima. Obrigada, gente. Obrigado. Eu que agradeço a todos e até a próxima.